Amém? Paz do Senhor a todos. Gratidão de estar aqui novamente, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, né? Louvado seja Deus. Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Essa manhã maravilhosa, né? Aleluia. Bom, a última palavra que eu levei aqui, eu falei sobre a vida estava nele. Então, a vida estava em Jesus, nele estava a vida. E as trevas não compreenderam, ou os homens não compreenderam, né? Dependendo da tradução. E é interessante essa palavra, não é sobre ela que eu vou falar, mas os verbos, né? Quando eles tratam no passado e no presente. Quando fala que a vida estava nele, porque ela precisava ser transferida para nós. Então Jesus teve que manter a vida dele até o fim, até a hora que ele foi morto na cruz, para daí o sangue todo saindo e ser transferido para nós. E assim, né? A palavra fala que os homens, que o mundo não compreendeu. Então, que nem aquela situação assim, a vida está em Jesus, né? Como João Batista falou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A vida estava nele, mas os homens não compreenderam. É que nem você falar para alguém assim, né? Jesus é o Senhor, é o caminho. Fala, tudo bem, entendi, mas isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu tenho a minha religião, eu tenho minhas coisas. Você fica com o seu Jesus. Então, sabe, os homens não compreenderam. Mas a vida estava nele e foi transferida. Amém? A palavra que eu quero levar hoje está em Apocalipse 22, 10, 11. Se a irmã quiser colocar aí na tela. A palavra diz assim: e disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Amém? Amém. Aleluia. Então aqui, essa palavra de Deus, ela parece que vem uma sequência, né? Ali estava falando do passado, a vida estava nele, e aí Deus me tocou nessa palavra. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Aí eu comecei a meditar nessas coisas que Deus tem falado para nós. Primeira coisa que diz, não celes, ou seja, não ocultes. Não ocultes. É tempo da gente falar sobre essas coisas. Por quê? Porque o fim está próximo. Quem é injusto, continue. Então, irmãos, parece que é uma coisa incoerente, né? Quando a gente fala de Jesus, de salvação, de misericórdia, o evangelho da graça, da salvação, parece que se contrapõe com essa direção aqui de Apocalipse. Porque se a gente pensar assim, Jesus, ele veio para nos salvar, ele veio para nos resgatar. Ou seja, saia do pecado, venha para Jesus. Mas aqui a palavra está dizendo que, olha, continue o injusto na sua injustiça, continue o sujo na sua sujeira, mas o santo continue na sua santidade, o justo continue na sua justiça. E, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para mim também, né, principalmente, em primeiro lugar.
Por que essa contradição parece, né? Parece uma coisa não... Mas porque aqui a Bíblia está falando. Porque o tempo é próximo. Porque lá em Isaías diz lá, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então parece que não soa meio assim, poxa, mas está falando aqui para chamar os pecadores e tal. Jesus veio para os pecadores realmente. Mas aqui tem uma revelação, irmãos, porque chega um ponto que nós já estamos tão no final, nós já estamos num tempo já, alguns falam, né, nos acréscimos. Quando está no jogo de futebol, nós já estamos nos acréscimos. Sabe, quando chega nos 45, já começa o juiz lá dar mais uns minutos. Já estamos nos acréscimos. Parece uma incoerência, porque o tempo é avançado. Então nós precisamos tomar posição. Aqui é uma posição. Então, quem é justo continua na injustiça. Quem é injusto vai fazer o quê? Aí já está entregue mesmo. Então, é para nós essa palavra. É para nós aqui. Para nós tomarmos posição. Porque se a gente pensar, olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo, né, irmão? O que está acontecendo no mundo? O certo está se tornando errado. E o errado está se tornando certo. Então, as coisas estão numa inversão de valores que a gente só pode chegar à conclusão que nós realmente estamos no final das coisas. Então a Bíblia aqui está falando, não é incoerência, mas é para tomar posição, para chegar realmente, agora é isso aqui, nós já estamos, não tem mais, foco, olhar para Deus, tomar uma posição. Quem é santo, santifique-se mais, e o injusto, se você chamar ele para Deus e não quiser, não tem mais o que fazer, porque o tempo está acabando, as coisas não são mais como antigamente. Os ladrões hoje não roubam mais escondido, irmãos. Eles roubam à luz do dia. Você está com o celular andando lá em São Paulo, não sei. O pessoal passa e cata da sua mão e vai embora. As coisas estão assim. Antigamente os ladrões roubavam escondido. Agora é a luz do dia. Os políticos roubam descaradamente. E uma coisa que chama atenção também é que a Bíblia fala que se não fosse pela misericórdia de Deus, né, avançaria os dias para que seja mais rápido as coisas e para que a volta de Jesus seja antecipada. E se você ver, eu pesquisei isso aqui, os cientistas comprovaram que a Terra está girando mais rápido. Vocês sabiam disso? A Terra está girando mais rápido. É coisa de alguns segundos. Mas olha que coisa interessante. A Terra está girando mais rápido. Isso não é sinal de Deus, não, irmãos? Hein, João? Não é? Tem coisa aí, irmãos. Então, assim, o tempo é próximo, então é para nós tomarmos posição. Eu me lembro que eu preguei uma palavra aqui uma vez também, que Jesus, no João capítulo 7, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus, no último dia, ele tomou posição, ele ainda estava pregando. Então essa revelação de Deus aqui em Apocalipse é para nós tomarmos posição. Então não cele essas palavras.
o justo faça justiça. Eu gostaria de falar sobre algumas coisas sobre santidade aqui. É algo que aos nossos olhos parece uma coisa meio assim, nossa, vai falar de santidade, parece uma coisa que é um pouco estereótipa, né? O que é um estereótipo? É uma coisa que você cria, são coisas que nós criamos na nossa mente, e a gente acha que ser santo é aquela aureolazinha em cima, assim, né? Então a gente fica com aquela ideia, mas não é, irmãos. A santidade, ela está ligada com o nosso novo nascimento. A Bíblia diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Amém? Então, assim, todo aquele que é nascido de Deus. Vocês percebem que a Bíblia aqui, a palavra de Deus é interessante, né? Quem é justo, quem é santo, quem é nascido de Deus. Então, se nós somos nascidos de Deus, nós temos uma semente dentro de nós. E essa semente, ela vai germinar, e a gente não, é uma coisa incoerente, nós não podemos ficar na prática do pecado. Porque nós fomos nascidos de Deus. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus não se dirige ao pecado, mas ele se dirige para a luz. Porque quando nós temos a semente de Deus, nós olhamos para a luz, para que as nossas obras sejam manifestas, para que a verdade seja manifesta. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Na palavra de Deus fala também que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Quem lembra dessa palavra? Lucas 7:28. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, no reino de Deus Todavia, aquele que é nascido no reino de Deus é maior do que ele. Olha que coisa impressionante. Essa palavra, ela é difícil assim a gente entender, né? Falar assim, poxa, nascido de mulher, João era o maior dos homens, mas o nascido no reino de Deus é maior do que João. Assim, puxa vida, mas como é que explica esse negócio? Uma vez eu fiquei meditando nisso, e Deus é maravilhoso, Ele revela para nós algumas coisas. Eu trabalhei numa empresa, ainda agora presto serviço, né, para ela, mas quando trabalhei por 17 anos numa empresa, essa empresa foi comprada por uma outra multinacional de fora. Isso foi de 2000 até 2010, 2011. Em 2011, essa outra empresa veio e comprou, uma empresa japonesa comprou essa empresa. Em 2017, uma outra empresa holandesa comprou essa empresa, essa fusão que havia feito. E nessa ocasião, muitas pessoas foram realocadas, muitas pessoas foram mandadas embora, inclusive eu. E aí, o que eu pude perceber? Né? Mas foi um processo, porque foi algo que foi, né? Principalmente no meu caso, foi muito, vamos dizer, dolorido, porque eu sabia que eu já ia ser descartado, né? Vamos dizer assim, mandado embora.
Mas eu fiquei até o final, porque eles falaram, não, fica aí até que você completar os seus trabalhos e tal. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: naqueles momentos que eu vivi, entre uma ida e outra, entre reuniões, eu pude ver claramente essa palavra se cumprindo. Porque quem era da antiga empresa tinha menos valor do que quem já estava na nova empresa, quem já era original da empresa que estava comprando aquela. Então, pra vocês terem uma ideia, eu vi diretor chorando porque ia ser mandado embora, mas eu vi estagiário na nova empresa tranquilo. Por quê? Porque ele já era da nova empresa, ele já tinha sido contratado na nova empresa. Vocês entenderam? Então, aquele diretor, que era um cargo muito mais acima do que o estagiário, ele era menor do que o estagiário, porque o estagiário já era original daquela empresa. Então, traduzindo tudo isso, para vocês terem uma ideia do quão nós somos importantes no reino de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus, ele tem um valor imensurável. E é esse nascimento que nos conduz, que nos traz a sermos cada vez mais filhos de Deus, cada vez mais santos, cada vez mais desejarmos a santidade na nossa vida. A gente não gosta de fazer coisa errada, né? Por quê? Porque a gente não quer entristecer o coração de Deus. Eu me lembro também em algumas ocasiões que, acho que alguns de vocês já devem ter passado por isso, né? Que alguém fala assim, não, fulano não faria isso não. Fulano não... Já aconteceu comigo. Alguém veio falar para mim, assim, falaram de você lá na reunião, na empresa e tal. Mas eu disse lá, o Salles, né, como eu sou conhecido e tal, o Salles não faria isso não. Irmãos, é isso que Deus quer de nós. Deus quer chegar e falar, não, o João, o Henrique, não, ele não faria isso. Por quê? Porque Deus nos conhece. E mesmo que nós falhemos, mesmo que nós, por algum motivo, nós nos arrependemos, porque nós não queremos magoar o coração de Deus. E aí que está a misericórdia de Deus. Nós buscarmos e nos arrependermos de todo o nosso coração e buscarmos Ele sempre. Amém? Quem permanece em mim dá muito fruto. Então, esse elo que tem de aquele que é justo, aquele que é santo, é uma relação de permanência com Deus. Nós estamos permanentemente ligados com Deus. E é diferente de ser religioso, irmãos. É diferente de ser religioso. Quais são as características da santidade? Separação da luz e das trevas. Então, de novo, quem se aproxima da luz quer ser conhecido por Deus. Então, nós queremos, a nossa intimidade com Deus faz com que nós nos aproximemos, desejemos nos aproximar de Deus, cada vez mais, para que a luz de Deus nos ilumine, não tenha nenhuma falha. Se tiver alguma coisa em nós que seja mudado, que Deus nos trate, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. A separação não é andar sozinho, é ter comunhão com os irmãos, mas ter intimidade com Deus.
Mas muitas vezes, irmãos, muitas vezes, a nossa santidade vai ser provada, na maioria das vezes, quando nós estamos sozinhos. Amém? A nossa santidade está diretamente ligada com as nossas escolhas. Então, se a gente faz escolhas certas, grandes ou pequenas, ela está demonstrando a nossa santidade. Santidade vai exigir de nós renúncias. Amém? E também sabedoria, para não escandalizar os demais. Santidade exige renúncia, que está ligada com as nossas escolhas. Santidade não é ser religioso, não é cargo, muito menos ser visto pelos homens, muito menos. Aleluia. Aqui tem, como eu falei, né, tem os estereótipos. Só a gente acha que ser santo é o assim, né? Não é, irmãos. Santidade está dentro de nós. E ela vai extrapolando, ela vai nos moldando. A santidade está vinculada à justiça, à verdade e às obras. As obras não salvam, mas provam a nossa salvação. Então, irmãos, justiça, a verdade e as obras. Aqui não tá, a santidade não está relacionada diretamente ao amor, né? Porque fala assim, amai-vos uns aos outros. Então o amor está mais relacionado com o todo, com a igreja. Mas a santidade é você e Deus. É você, a sua intimidade com Deus. A prática do amor e humildade é um caminho em direção à santidade. Então, amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Mas é a intimidade com Deus, é aquilo que você faz no seu íntimo com Deus, é aquilo que você busca de todo o seu coração. É isso que vai te trazer mais santidade, porque você vai estar mais próximo dele. Então, não são aqueles estereótipos. Você não tem que fazer isso para ser visto pelos homens. Muito pelo contrário, nós temos que ser santos na presença de Deus, naquilo que Deus precisa nos tratar, e nós confessamos as nossas falhas a Ele. Muitas vezes nós precisamos confessar também para os irmãos, né? A Bíblia trata disso também. Mas, em primeiro lugar, estar na presença de Deus e abrir nosso coração. E Ele vai nos iluminando, e isso vai nos trazer cada vez mais santidade. A santidade caminha ao lado da gratidão. Porque nós somos gratos, irmãos. Quem aqui não é grato pelo que Deus fez na nossa vida? Não é verdade? Amém? Nós provamos pelo que Deus nos fez e nos fará. Isso nos constrange, irmãos. Pelo que Deus já fez na nossa vida. E queremos cada vez mais estar próximos dele. Aquele que pratica a verdade vai para a luz. Então é uma questão de direção. Da escolha, como eu falei lá atrás. É a escolha, as escolhas certas, as escolhas que estão em Deus, elas nos levam para a luz e nos aproximam da luz. E a luz vai nos trazendo cada vez mais revelações, e nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, mais santos. A santidade é pessoal entre nós e Deus. Agora tem também as companhias, né, irmãos? Então, você tem que saber escolher as suas companhias. A Bíblia diz lá, não vos enganeis, as más companhias, quem lembra disso? Corrompem os bons costumes. Então,
andar em boa companhia. Se você não tem boa companhia, arruma um cachorro, sei lá, uma boa companhia para você. Brincadeira, irmãos, mas, irmãos, às vezes as companhias, elas realmente, e as pessoas às vezes têm, como dizem, cabeça fraca. Então, escolher as boas companhias está diretamente ligado com o desenvolvimento da nossa santidade. Andar com pessoas boas. A Bíblia está aqui falando, né? Corrompe os bons costumes. Irmãos, outra coisa também. Saber os nossos limites. Não confiarmos em nós mesmos. A Bíblia diz lá em Provérbios 4:23: guarda o seu coração, pois dele procede as fontes da vida. Realmente, irmãos, às vezes a gente pode se enganar, porque de tão próximo que a gente está de Deus, Deus é a minha força, Deus é a minha fortaleza, a gente acha que a gente já tem tudo, está tudo bem, e muitas vezes a gente pode falar assim: eu estou firmado em Deus, mas eu faço assim, né? Estou firmado em Deus, mas eu dou uma escapadinha assim, né? Não, irmãos, não brinque com Deus. Esteja firme com Deus. Saiba os seus limites. Se é para fazer algo que você não está firme o suficiente, não tenha a revelação, não faça. Não faça. Saiba o seu limite. Não, eu não vou até ali, eu não vou fazer. Não, eu estou firme em Deus, mas eu vou fazer isso aqui assim, ó. Estou firme em Deus e vou com o pé aqui, mas não. Saiba os seus limites. Se você tem controle dos seus limites, amém, glória a Deus por isso. Mas se você não tem, então guarde o seu coração. Quanto mais santo nós nos tornamos, irmãos, mais ataques também nos sobrevirão. Não se engane, irmãos. Eu tenho pensado muito nisso. Às vezes a gente pensa porque a gente está se tornando cada vez mais santo e termos mais intimidade com Deus, nós vamos ficar num ambiente de parece que não estamos caminhando nas nuvens. Não, o ataque vai vir, irmãos. Os ataques vão vir. Se a gente pensar lá no Elias, que ele derrotou os 450 profetas de Baal, ele foi num lugar alto. Então, até nos lugares altos, travam-se batalhas, irmãos. Então, se Deus está te levando para lugares altos, ali também vai ter batalha. Guarde isso no seu coração. É ou não é, irmão? Bom, João. Quanto mais nos é dado, mais é cobrado. Mas Deus é poderoso para fazer aquilo que nós não pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, imaginamos. Amém? Então, irmãos, eu não tenho muito mais o que dizer sobre santidade. Eu só sei de uma coisa: eu quero ser santo. Eu quero cada vez mais ter essa intimidade com Deus. Eu não quero ser santo para os homens me ver. Eu quero ser santo para que Deus me veja. Eu não quero ter estereótipo. Eu não quero criar para as pessoas. Não me importa. Às vezes nós podemos ser julgados até pelos próprios irmãos. Mas o que importa é que Deus nos justifica. E Ele pode falar assim: não, como eu disse aqui, não, meu filho ali, ele não faria isso. Ele está guardado. A minha mão está sobre ele. Amém? E nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo.
A santidade, irmãos, ela exige de nós sabedoria. A Bíblia diz aqui também: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas a nenhuma delas me farei escravo. Então, é como eu te disse, você tem que saber os seus limites e ter sabedoria. Ela fala: não, até aqui eu vou, ali eu não vou, porque pode acontecer alguma coisa. Então, isso aqui trata das coisas grandes, das nossas escolhas pequenas também. O modo como nós falamos, o modo como nós agimos com as pessoas. Isso aqui é já a santidade se tomando formas em todo o nosso ser, todo o nosso corpo, toda a nossa vida, nos nossos relacionamentos. Amém? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Então, Deus vai nos capacitar. É como eu disse, nós criamos estereótipos às vezes de santidade, mas eu gostaria de convidar você, que você não ficasse preso a isso, mas fosse no seu íntimo com Deus. E tenha uma conversa com Deus e cada dia mais, no seu íntimo, pedir a Deus: Deus, me torne santo cada vez mais, parecido contigo. Porque a Bíblia diz: sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. Então é uma relação, você vê como a Bíblia fala: ninguém verá a Deus. Por quê? Porque Jesus disse: se o seu olho for bom, o seu corpo será luz. Se os seus olhos são luz, o seu corpo será luz. Então, como que nós podemos olhar a Deus? Através da santidade, através de cada dia mais estarmos nos relacionando com Ele no íntimo, irmãos, no íntimo. Às vezes as batalhas são difíceis, às vezes as coisas saem do nosso controle, as tentações são grandes. Como eu disse, não é porque nós estamos vindo na igreja, não se engane, irmãos, todos nós aqui passamos por dificuldades, mas Deus, Ele nos capacita. E quando eu tenho os meus momentos difíceis, eu vou lá no meu íntimo, eu começo a me lembrar daquele momento em que Deus lançou a semente no meu coração. E Ele colocou aquela semente lá no meu coração. E eu me lembro tão bem desse dia. Eu acho que os irmãos devem se lembrar aqui. Cada um tem a sua experiência. E é lá que eu vou resgatando todas as coisas. E eu vou naquela semente. Eu posso até compartilhar com os irmãos aqui a palavra que me tocou profundamente quando eu recebi. Foi aquela palavra de João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E Ele, quando nos chama, nós escutamos a voz. Então nós escutamos a voz de Deus. Então, irmãos, escute a voz de Deus. Tenha ouvidos para ouvir a voz de Deus. E deixe Deus trabalhar na sua vida. Não pense, jovem, não pense que santidade é um estereótipo. Você tire algumas coisas da cabeça, mas santidade é intimidade com Deus. É intimidade com Deus. E é bom ter intimidade com Deus. E Ele, o resto das coisas Ele vai fazer. Amém? Aleluia. Eu poderia ficar falando mais aqui, irmãos. Tá gostoso, né? Mas Deus vai tratar de cada um de nós. E eu quero também convidar a todos a refletir. Às vezes a gente, na ceia também, nós falamos assim, né? Examine esse homem a si mesmo. Coma desse pão. Hoje não é ceia, mas eu
estou falando sobre isso. Então, às vezes a gente, quando pensa assim, eu vou ceiar, mas eu preciso estar bem com Deus, né? Realmente, a gente precisa estar bem com Deus. Mas não pense também, irmãos, que agora eu tô santinho, sou um santão. Um santão, que beleza, agora eu vou ceiar. Examine-se, olha assim mesmo. Muito pelo contrário. Pense assim, olha, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor. Esse examine-se a si mesmo, irmão. Muitas vezes a gente precisa pensar do outro lado, sabe? Quanto nós ainda precisamos dele. Amém? Aleluia. Então, glória a Deus, irmãos. É isso. Que Deus possa nos tornar e nos capacitar cada vez mais santos. Eu sempre, depois que eu prego, eu fico pensando assim, Deus, eu acho que eu esqueci de falar aquilo, aquela outra coisa. Eu não estou esquecendo mais nada, não. Acho que Deus já, o que Ele tinha para falar, Ele colocou no meu coração, Ele já falou, e eu desejo que essa palavra flua do seu coração. Por quê, irmãos? Porque o tempo é próximo. Eu vou voltar aqui lá para o início. O tempo é próximo. As coisas estão acontecendo. A gente olha no YouTube lá, alguma coisa assim sobre a volta de Jesus, vai ter tanta coisa falando. Estão dizendo que o anticristo já está aí, já vai, às vezes fala até o ano que vai aparecer lá. E aí a gente pega esse negócio aí da Terra que está girando mais rápido. Então um monte de coisa acontecendo. E aí essa palavra veio no meu coração. Não cegues. Então vamos deixar Deus trabalhar a nossa vida. Quem é justo, faça justiça. Quem é santo, santifique-se. Então vamos correr, irmãos. Vamos correr para aquela carreira que nos está proposta. Vamos deixar Deus trabalhar a nossa vida. O tempo, ele está cada vez mais, né? Nós temos que remir o tempo, aproveitar o tempo. E todas as oportunidades que a gente tiver, irmãos, se tem uma coisa que é infrutífera, já uma conversa que não vale a pena, já descarta, irmãos. Não fique, sabe, não fique, como se diz assim, desenvolvendo algo que você sabe que não é de Deus. Já descarte, o embaraço do pecado, descarte, sabe? A santidade, ela está nas pequenas coisas também, às vezes nas fofoquinhas, né? Não, descarta isso. Não vai, é coisa infrutífera. Então vamos né? Às vezes dentro da igreja mesmo, a gente tem alguns irmãos, irmão, não gosto dele, não gosto daquele, mas irmão, para com isso. Todos nós aqui, como dizia, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. Às vezes a gente tem briga dentro da família, né? Um não concorda com uma coisa, outro não concorda com outra. E às vezes o pai de família, né, chega e bate a mão na mesa e fala: vamos parar com esse negócio aí. Vocês são tudo irmãos, vocês são tudo... Nós estamos no mesmo barco. Porque é ou não é? A briga pode haver dentro de uma família, mas se vem alguém de fora e mexe com um daquela família, o que acontece? Não junta todo mundo? Junta pai, irmão, avô, até empregada vai lá no meio, vai contra aquela pessoa. É assim ou não é? Então nós temos que ser unidos também. Porque o nosso inimigo não é a carne e o sangue, mas as principados e potestades. Então muitas vezes a gente está aqui, não sei o que, aquilo. Não, mas a briga é muito mais em cima. É muito mais. Então nós temos que estar unidos. Amém, irmãos? Então,
Glória a Deus. É essa palavra que eu tenho para hoje, que os irmãos possam meditar e que possam sair por aquela porta diferente do que entraram. Amém? Glória a Deus. Amém.